Primeiramente eu gostaria de me desculpar pelo áudio, se tiver um pouquinho baixo, é porque eu não achei o meu microfone e tá no estéreo, certo? Bem, hoje no Solstício Equinócio nós vamos falar sobre esse livrinho daqui, que foi o Calafrio, da Meg Stiefvater. Ele é o primeiro livro da trilogia Os Lobos de Mercifalls. Pra quem não conhece a Meg Stiefvater, ela também é a autora dessa trilogia que tá fazendo muito sucesso ultimamente, que é Os Garotos Corvos, se não me engano. Enfim, o nome do primeiro livro é Os Garotos Corvos. E eu também achei bastante interessante a premissa do livro, mas eu pretendo terminar essa trilogia barra quadrilogia, porque eu não tenho certeza, antes de começar a outra trilogia, que eu também não sei se é trilogia ou quadrilogia. Enfim, vamos ao que interessa. Calafrio vai contar a história dessa garota, a Gracie, que eu não tenho certeza agora, mas eu acho que ela tem por volta dos 16 e 17 anos. Ela mora numa cidade X, bem afastada, tipo habitantes, 2.000. E, enfim, começa o livro com ela aos 8 anos, numa floresta, sendo atacada por um bando de lobos. Sendo que em determinado momento, quando ela já não tinha mais nenhuma esperança de ser salva, chega um lobo misterioso, X, e salva ela. Esse lobo ficou marcado na vida dela, na verdade não, vai ficar marcado, né? Na vida dela pra sempre, principalmente por causa dos seus tão atrativos olhos amarelos. Enfim, não sei se vocês podem perceber, mas o lobinho daqui tem um olho amarelo também. Então, é ele, gente. Enfim. Aí o tempo passa e a gente já começa com ela no presente, aos 16 ou 17 anos. Enfim. E é isso. A Gracie, ela é uma garota muito madura para a idade dela. Ela precisou crescer rapidamente, mentalmente falando, para poder cuidar dela mesma, cuidar do pai, cuidar da mãe. Não pelo fato deles não poderem cuidar dela, mas simplesmente pelo fato deles serem pessoas negligentes, sabe? O pai realmente não tá nem aí pro que acontece dentro da casa, e a mãe é uma artista louca que só quer saber dos quadros dela, só quer saber em pintar, pintar e pintar, como se a vida fosse um mar de rosas e nada tá acontecendo, sabe? Então ela assume as responsabilidades de casa, os afazeres domésticos e tudo. Então ela realmente não segue aquele estereótipo de personagem que não sabe fazer nada, entendeu? Que dá 3 passos e tropeça, que não tem nenhum atrativo, que não tem nenhum atributo interessante ou relevante. Ela foge desse estereótipo, esquece isso, sabe? A contrapartida nós temos o Sam, que é um personagem um pouco contraditório, digamos assim, porque ele nega a verdadeira natureza dele, que é ser lobisomem. A gente já sabe disso no início do livro, mas a Gracie não. Então, né, fica nesse impasse aí. Como eu já disse, o Sam, ele nega a natureza dele e ele não aceita o fato dele ter que carregar este fardo sobrenatural pro resto da vida dele. Porque ele anseia, mais do que nada, ter uma vida normal, sabe? Ser um humano, estar com a garota que ele ama. Aí uma coisa já liga a outra, porque aquele lobo na floresta de 8 ou 9 anos atrás, de olhos amarelos, era o Sam, e ele salvou a Gracie daquele ataque de lobisomens. Enfim, né, uma coisa vai ligando a outra. E parece que eles só podem se transformar em humanos em um determinado período do ano. Então, nessa trilogia daqui, né, nesse universo, não são exatamente humanos que viram lobos, mas sim lobos que viram humanos em determinado momento do ano. Então, deu pra entender, né? Enfim, bonito. A história começa de fato quando o filho de uma família muito importante e influente da região é assassinado na floresta por lobos. Veja só você, né? E a Gracie, ela volta a ser o centro das atenções pelo fato de ter sobrevivido a um ataque semelhante quando ela tinha 8 anos de idade, né? Então o pai desse rapaz que foi morto na floresta, ele aciona um grupo de homens para poder iniciar uma caçada aos lobos na floresta, para poder erradicar todos eles daquela região. A Gracie, ao contrário do que nós esperávamos, ela não teme a floresta e ela não teme os lobos, principalmente os lobos. Ela acha que eles são criaturas incríveis e que o ataque dela foi um caso isolado, sabe? Que acontece uma vez a cada, 5 anos. Então ela gosta muito desses lobos. E ela se sente, como que eu posso dizer, aflita com isso. Ela tem medo de que os lobos acabem sofrendo alguma coisa por causa desses homens.
Ah, eu esqueci de dizer que desde o dia em que ela foi salva, aos 8 anos, todos os invernos, uma vez por ano, né, no caso dos invernos, um lobo, aquele lobo, né, de olhos amarelos, que no caso é o Sam, ele fica observando ela na floresta, de longe, só observando, sabe? E vendo ela crescer, se transformando em mulher e se apaixonando por ela sem ele saber. Então, quando os homens conseguem atingir o coração da Alcateia, ele se vê sem saber o que fazer e ele recorre à única pessoa que ele poderia, digamos assim, que é a Grace. Então, gente, é um livro, é uma história aparentemente normal de sobrenaturalidade, mas não é, porque a autora, a Meg Silvotter, ela poderia ter pego uma vertente muito clichê no início do livro, sabe? Ter seguido com uma história, um romance sobrenatural, bem clichêzão mesmo, água com açúcar, mas não é bem assim, sabe? A Grace, ela é uma personagem complicada, o Sam é um personagem complexo, e eles não têm um relacionamento, sabe, um mar de rosas no início, as coisas não funcionam muito bem assim, e ainda tem toda a intriga da cidade em cima aos lobos, a caça aos lobos, e ela tá, de certa maneira, salvando um deles, digamos assim, sendo que ambos sofrem mentalmente, né, com as suas vidas, cada um não gostando da sua vida e querendo viver a vida do outro. Então eles meio que têm esse dilema, sabe? O Sam, eu tento abandonar a minha vida como lobisomem, a minha vida sobrenatural, para tentar viver com a minha amada, e ela do outro lado falando a mesma coisa. Eu abandono a minha vida humana, abandono a minha família, abandono os meus amigos e vou tentar viver uma vida sobrenatural com um lobo que eu amo. E uma outra coisa bastante interessante, que é um mistério do livro, é o fato dela não ter se transformado em lobisomem, porque ela foi multiplamente mordida quando ela era mais nova, sabe? A carne dela foi ferida por dentes, garras, salivas, e normalmente a pessoa viraria lobisomem se ela sobreviver. A Grace não. Então tem aí um grande mistério em volta dela. O que aconteceu para ela não ter se transformado em lobisomem? Quando esse livro saiu, em 2010, se eu não me engano, ele foi muito criticado, porque disseram que ele era uma cópia fajuta de Crepúsculo, digamos assim. Só ao contrário do lobisomem, modifica o lobisomem, bota um vampiro lá, no caso de Crepúsculo e tal. Mas, tipo, é muito diferente, são histórias com polos completamente distintos. Apesar de ser sobrenatural e ter lobisomens, tanto aqui quanto em Crepúsculo, mas uma coisa não, sabe, não quer dizer que, não. E eu posso dizer que, sendo ou não uma cópia, o que não é, eu gostei muito mais dessa cópia do que de Crepúsculo. Me trucidem, vocês falam, realmente, vocês sabem que eu falo, eu não gosto de Crepúsculo, eu não gosto muito. Calma, eu fiz resenha para os 4 livros de Crepúsculo lá no blog, eu vou deixar os links aqui embaixo. Também tem resenha escrita de Calafrio lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo também, para vocês poderem comparar uma coisa a outra, pra vocês verem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então parou, chega. O segundo volume dessa trilogia barra quadrilogia, como eu disse, eu nunca sei, se chama Espera, e o terceiro se chama Sempre. E eu pretendo continuar essa trilogia porque eu gostei bastante, tá? Eu dei 4 estrelas de 5 estrelas no Scoob e no Goodreads para esse livro. E eu tô ansioso pelo terceiro. Pelo segundo antes, depois pelo terceiro. Exatamente nessa ordem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos. Um beijo pra todo mundo e até mais! Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Solstício Equinócio nós vamos ter Book Talk. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Half Bad da Sally Green, certo? Então, vem comigo!